Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calas, eu sou vice-presidente de administração da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre o mercado de capitais com foco nos IPOs. E o nosso convidado é o Marcelo Lico, CEO Brasil da Crowe Macro Auditores e Consultores. Lico, seja bem-vindo mais uma vez, porque não é a sua primeira vez aqui, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo, aqui os amigos da ANEFAC, e vamos lá, estamos à disposição aqui para tentar contribuir aí no programa. Excelente, prazer é nosso, mais uma vez. O Lico, a gente fez um podcast com você no início da pandemia e a palavra do momento era reinvenção, né? E a gente está, agora em março, vai fazer um ano, quando que a gente vai estar, entre aspas, confinados, né? Que lições aprendidas você pode comentar com base nessa experiência de vocês? A gente pode falar da experiência vivida, né, junto aos nossos clientes, bem como na nossa própria empresa. Creio que quando nós conversamos, estava na época do ápice da primeira onda, né, da pandemia, e um quadro de incerteza muito grande, e que no final, o ano passado, ele acabou, o segundo semestre acabando sendo um semestre assim, que gerou um resultado muito melhor do que a expectativa inicial, e obviamente isso em função da conjuntura, que toda uma conjuntura do governo também, eu acho que isso foi fundamental para a população e para as empresas, né? Baseado aí, na minha visão, em três movimentos. Um que seria aquele do auxílio emergencial, né, para a camada mais necessitada da população, isso realmente movimentou a economia. Outro foi a questão de juros baixos, né, que fez com que os investidores revisitassem a busca de novos negócios, né? Então, por isso, a gente acabou vendo um movimento muito grande aí no mercado de capitais em função disso. E também o crédito que foi liberado pelo governo, via BNDES, para as médias e pequenas empresas, né? Isso, com certeza, deu uma movimentada boa na economia, muito embora isso não tenha sido... manteve um índice de emprego muito alto, né, no final do ano em relação ao início do ano, mas se não fosse isso, com certeza o quadro teria sido muito pior para todos nós no ano passado. Sem dúvida, né? O que remete um pouco à dúvida sobre como é que continua agora em 2021, né? Já que o auxílio emergencial, por exemplo, né, que tudo parece estar com os dias contados, né? Sim. O Lico, deixa eu aproveitar então e entrar especificamente no tema da nossa conversa, que é a questão dos IPOs, né? Que, né, para quem não sabe, aí eu vou pedir até para você explicar muito melhor que eu, né? O termo em inglês que aí vem de oferta pública, né? Inicial de ações, né? Sim. Nos últimos anos, né? Esse movimento tem crescido bastante e a gente sabe que é uma das linhas de atuação de vocês, né? Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho, explicar um pouquinho o que é para a gente, né? Mas já perguntando, né? Quais são os motivadores desse movimento de crescimento? Né? Se isso tem a ver com essa questão de queda de juros que você está falando, mas que outros, né? E se é que tem outros motivos, né? Seja no mercado interno aqui, seja no mercado externo, né? Já que a gente tem visto empresas brasileiras fazendo IPOs também lá fora. Você fala um pouco para a gente, por gentileza? Claro. Bom, na verdade, esse movimento de oferta, ele, como eu disse há pouco, acho que ele está vinculado também à questão da queda de juros, né? E existem alguns setores que foram muito bem, teve muita movimentação no passado, começando aí no mercado imobiliário, mas ele começou o ano, isso aí, inclusive, um pouco antes da pandemia, ele começou bastante forte no mercado imobiliário, mas a gente percebeu uma queda no segundo semestre. No primeiro semestre foi forte, o segundo a gente percebeu que tinha muitas empresas que estavam se preparando para a oferta, mas eles acabaram segurando um pouco porque o mercado talvez estivesse um pouco esgotado e para os investidores eles estavam começando a ver outras alternativas, né? A área de tecnologia é uma área que está pegando forte, né? Empresas até pequenas estão indo buscar mercado de capitais, e saúde, né? Como todo mundo acompanha e tem acompanhado.
E na infraestrutura também a gente prevê que vai ter tem coisa acontecendo e eu acredito particularmente que também acho que talvez 2021 seja o ano também do agronegócio, né? A gente tem visto um movimento forte nesse setor, que é um setor que está bombando, até pelo fato do Brasil ser aí o país das commodities, mas também pelo fato de nós exportarmos muito e o dólar está alto, isso está gerando bastante resultado para os grandes produtores aí, e exportadores, né, de commodities. Então, aquela história de fazer IPO seria só para as empresas maiores, tal, a gente está observando que não está sendo bem assim. Muitas empresas aí pequenas, principalmente no setor de tecnologia, com potencial de crescimento bastante elevado, elas estão realmente sendo bem vistas aí pelo mercado para poder se preparar para a oferta. E, obviamente, isso acaba gerando um movimento bom aí para empresas como a nossa, por exemplo, porque a maioria dessas empresas, às vezes, não estão preparadas com uma governança propícia para isso, às vezes nem auditoria elas têm, né? E então, isso acaba gerando bastante serviço para as áreas de contabilidade, para áreas de consultoria, né, e auditoria, na preparação dessas empresas para ter uma boa governança e poder fazer uma oferta aí e ser interessante para os investidores, né? O nível de exigência é outro, né? Depois que você o nível de parte para um exigência é outro. conosco. É verdade. E, além disso, também tem todo o custo, né, para você manter uma empresa, né, listada. Então, as empresas têm que se preparar muito bem para isso, porque às vezes uma empresa que tem uma operação menor, ela não consegue nem ter condições de manter essa estrutura, né? Uhum. Não, perfeito. Agora, você citou alguns setores, né? Você falou de saúde, você falou que o agronegócio está vindo. Na sua visão, né, tem algum racional por trás disso? Ou seja, faz sentido esse movimento a gente ver mais em alguns setores do que outros? Tem a ver com, sei lá, se é capital intensivo ou não, se é um setor que está se consolidando ou não? Quer dizer, você vê alguma razão para isso se concentrar em setores ou é simplesmente uma coincidência ou um movimento aleatório? Não creio que seja um movimento aleatório, até porque os investidores analisam muito bem isso, né, junto com os bancos e tudo mais, mas é uma questão de perspectiva, né? Como eu disse há pouco, né? Com dólar alto, com o mundo precisando de comida, né? Com a China precisando de ferro, tem que investir realmente onde tem perspectiva boa. Eu acho assim, como eu comentei no começo, o mercado imobiliário, eu não acredito que ele esteja saturado, né, ainda, né? Mas teve muita coisa no ano passado. Então, quer dizer, é muita coisa na mesma cesta, né, para o investidor. E a gente viu que, em alguns casos, foram feitos lançamentos de oferta com uma determinada valoração, depois teve uma queda nesse mercado. Então, isso já acendeu uma luz amarela para os investidores, no sentido, opa, peraí, vamos ver outro negócio. Aí é lógico, aí você vê que era da saúde, uma área que está bombando, uma área que está em consolidação, incluindo tanto hospitais, clínicas diagnósticas e tudo mais, e a gente acha que ainda vai ter mais consolidação nesse setor. A parte de educação também teve um boom, e eu acredito muito na área de energia, né? A área de energia é uma área que está bombando, na energia limpa, energias renováveis, tudo que envolve energia, eu acho que realmente é um setor que tem muito para se destacar, e o Brasil, nesse ponto, também é uma potência, eu diria, né? Então, acho que não é coincidência, não. Acho que é uma visão de negócio verdadeira. Tá? Tem uma série de fatores, né? Sim. E acho que, além daqueles que a gente tinha comentado, você traz muito essa questão das perspectivas de crescimento, né? Ou seja, quanto mais crescimento, mais capital, mais investimento e, naturalmente, vai precisar de mais investidores, né? Sim, perfeito. Sem dúvida. Tá. Aí, nesse sentido, Olico, com esse movimento a gente vê que muitas, né? Você mesmo está falando que muitas empresas que não estavam acostumadas, não tinham conhecimento desse mercado, entraram, e os profissionais dessas empresas, né, precisam se adaptar ou precisam buscar adquirir competências para esse novo nível de gestão que uma empresa, né, capital aberto, ela demanda, né? Com base na experiência que vocês têm, né, que recomendação você daria para um profissional em termos de capacitação, ou como que ele poderia se preparar para viver nesse novo ambiente mais exigente, né, usando essa pergunta ela é muito boa, porque a gente observa isso no dia a dia, né, nos clientes, até para nós, na nossa empresa, porque como nós temos trabalhado em muitos projetos de oferta, a gente tem sentido isso na pele. É uma mudança de nível, né? Primeira coisa que o profissional ele tem que mudar de nível. A gente sabe que tem muitos profissionais muito bons, a gente acompanha isso pelo próprio Conselho Regional, que a gente também atua lá,
e tem profissionais de um bom nível, mas eu diria que para essas empresas, o nível de governança que ela exige, esse profissional precisa estar mais preparado, precisa subir alguns degraus, né? Quando você discute a essência realmente dos números da empresa e tudo mais, não é simplesmente você fazer lá, fechar o balanço e ponto final. Então, a gente percebe que o mercado, infelizmente, está muito carente para esse tipo de profissional, né? Hoje, profissional com experiência, de governança, a própria questão de contabilidade para empresas abertas, tudo a gente vê uma certa dificuldade e, com certeza, o profissional que hoje atua nesse setor é um profissional muito bem avaliado e valorizado aí pelo mercado. Mas eu acho que tem que se fazer um trabalho mais intenso, talvez do próprio conselho de classe, né, de regional, as próprias associações de profissionais também, para que consigamos preparar mais profissionais para o futuro para estarem preparados para esse novo modelo aí de negócio, né, que tende a aumentar cada vez mais no nosso país. Ah, interessante. Quer dizer, responsabilidade de todo mundo, né? Quer dizer, em primeiro lugar, a responsabilidade do desenvolvimento é da própria pessoa, né? Mas por que não, né? Os conselhos, por que não, né? As escolas de negócios e a gente, né? A Nefac, que é uma das nossas missões também é de desenvolver executivos, né? Exatamente. A gente não vê hoje pelo menos eu desconheço que se existe algum curso focado realmente para esse tipo profissional de contabilidade, de alto nível, né? De controladoria, para prepará-los aí para atender essas demandas para essas empresas, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar atento aí pelos profissionais. Uma recomendação que eu dou: você que é contador, um bom contador, busque algo mais, vai pesquisar mais como é que funciona isso, procure pesquisar mais junto à Comissão de Valores Imobiliários, nossa CVM, aí para ir se preparar, né, para o futuro. Legal, bacana, bacana. Lico, eu queria fazer uma última pergunta para você, ainda bem nessa linha, né? Quer dizer, um profissional que quer se preparar, além de, né, se preparar e saber que existem, né, o IPO como uma das alternativas, né, de busca, né, de novos investidores, de investimentos também, por que não, né? E que outras alternativas vale a pena esse profissional estar capacitado ou se planejar para buscar, além do IPO no mercado de capitais? Certo. Na verdade, você tem várias alternativas, e aí estamos falando aqui mais para o nicho do médio empresário, né? Média empresa, não as grandes empresas. Eu acho que elas, independente de ser um processo de oferta de capitais, para abertura de capitais, eu acho que elas têm que realmente se preparar em ter seus balanços auditados, ter uma governança mínima para atender e para ser atrativo para investidor. Em cima disso, aí elas têm que buscar aí os agentes adequados, pode ser bancos de investimento ou mesmo consultorias, avaliando o que ela realmente quer. Ela quer capital para quê? Para capital de giro, para investir para ampliação, para pagar dívida, de repente, que é mais custosa. Tudo isso tem que ser bem avaliado e, em cima disso, fazer um plano de negócio e apresentar para potenciais investidores, que podem ser fundos de investimentos ou mesmo investidores estratégicos, ou seja, aqueles que já atuam no setor para pensar em alguma coisa em termos de fusão ou venda parcial do negócio, alguma coisa assim. Eu diria que são operações mais factíveis para empresas menores e que existe investidor para isso. Eu diria que existe hoje muito mais capital para ser investido nisso do que empresas preparadas para receber investimento. Infelizmente, a gente percebe isso no dia a dia. E porque as empresas não estão preocupadas com governança. A verdade é essa. E se a empresa que não tem governança não é atrativa para o mercado, para o investidor. Então, eu acho que a primeira coisa a empresa tem que começar pensando em ter balanço auditado, começar a ter um bom sistema de gestão, começar a ter um organograma muito bem definido, começar a ter prestação de contas periódica e tudo mais. Se prepara bem para isso, aí você vai buscar aí, por meio dos consultores, bancos, a melhor forma de estruturar o capital, né? Pode ser por meio de dívida, de debênture, pode ser por meio de oferta de ações, que é muito mais complexo, né? A debêntures também exige uma complexidade também. Agora, existe aquele mais simples. Primeiro, vão preparar a empresa, recebe o capital de um fundo de investimento. Existem muitos fundos aí focados em diversos setores e, com isso, com certeza, vai contribuir em expandir o negócio da empresa e, quem sabe, um pouco mais à frente, fazer uma oferta. Perfeito. Vale aquela velha máxima, né, Lico? Para ideia boa, não falta dinheiro, não, né?
para ideia boa não falta dinheiro. A gente observa isso, tem muito dinheiro no mercado, só que tem poucos lugares aí, poucos negócios, né, que o investidor tenha segurança de colocar o dinheiro dele. Essa é a verdade. Isso a gente observa no dia a dia. Tem que estar preparado, né? Tem que se preparar, tem que investir em governança. Eu sempre falo isso para os nossos clientes. A governança é fundamental. É deixar, né, um termo até simplista aqui, mas deixar a coisa bonita, atrativa para receber investimento, né? Não adianta nada, você vai, eu preciso de investimento, mas você não tem, às vezes, nem contabilidade. Isso é muito comum, né? Ou você tem uma contabilidade que não é feita de acordo com as regras aí, as normas e tudo mais. Então, tudo isso a gente observa e o nosso trabalho, na verdade, é a busca de melhorar sempre a governança das empresas, independente do serviço que a gente ofereça. Perfeito, Lico. Queria, então, mais uma vez, agradecer demais a sua presença. Você já é membro honorário do nosso podcast. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a participação, foi um prazer, sempre é bom rever os amigos e me coloco à disposição no que a gente puder contribuir em novos podcasts, estão à disposição, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Essa, então, foi mais uma entrevista do programa Momento ANEFAC. Um conteúdo novo toda terça, toda quinta-feira. Siga conectado conosco e um abraço e até a próxima. Cuidem-se. Conecta ANEFAC.